Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, episódio 35, hoje é dia 1º de setembro, e eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. E eu sou o Rodrigo Balbini. Episódio que vai... Eu não queria dar spoiler, mas tem que dar, né? Vai fechar a temporada número 2, né? Episódio de conteúdo que a gente fecha a temporada. Episódio que vem, já antecipando, episódio que vem você vem pra retrospectiva, não perca. E claro, né? Maratonar os episódios anteriores. Se você chegou aqui pulando episódio, não senhor, volta, assiste, ouça todos, né? Porque tem muito conteúdo aí pra vocês. Episódio de hoje, a gente vai falar sobre como é vender segurança no Brasil, quiçá no mundo, né? Mas pelo menos no mercado brasileiro a gente vai poder falar um pouquinho. Porque temos um convidado hoje bacaninha, um convidado que tem o poder de acabar com isso tudo, que ele é mais conhecido como nosso chefe. Ele fala, não quer dizer nada não, cara. Se ele falar, acaba com essa porra e vai trabalhar, acabou o podcast, né? A gente larga e vamos pro expediente. É isso aí, não é, Marcão? É isso aí, cara. Não queria falar nada não, mas a cara dele já tá ali falando, ó, depois desse episódio, acabou. Por isso que a casa tá fechando, por isso que é o último. Inclusive, não vamos é o que vai acontecer, porque você chamou ele de bacaninha. Eu fiz uma lista de elogio aqui, ó. Autarquia, tem um monte de coisa aqui. Bacaninha, você pegou pesado, cara. Ou até pior, ele vai ver a qualidade do podcast e falar, cara, vocês têm essa qualidade aqui e não tem no trabalho. Ah, não. Vocês vão trabalhar de graça agora, né? Então. Tudo pode acontecer depois do episódio de hoje, porque a gente trouxe aqui hoje. A gente trouxe hoje o nosso grande amigo Augusto Campos, né, que é CEO da Nova 8, empresa que a gente tem o prazer de trabalhar lá, muito bacana mesmo. Mas, cara, é o boss, né? O boss tá aí, né? Como diria, né, no trocadilho, o boss tá aí. Então, Augusto, seja bem-vindo, obrigado pelo tempo, obrigado por aceitar o convite, né? A gente sabe como são as coisas no dia a dia, mas enfim, mais uma vez obrigado, agradecer a presença e se apresenta pra galera, se apresenta pra quem tá ouvindo a gente e seja bem-vindo mais uma vez. Oi, pessoal. Boa noite, Cássio, Rodrigo, Marcos. Gostei mais da apresentação quando vocês falaram o amigo Augusto do que o chefe vem vindo aí, né? Afinal de contas, quem tá aqui, espero que seja o amigo Augusto, não o chefe. O chefe tá lá na outra sala, tá todo mundo fazendo home office. Então eu também tô aqui em casa. Não dá pra falar que o chefe ficou em casa, não. O chefe tá em casa, mas em outra sala, né? E muito legal estar com vocês aqui nesse bate-papo, né? Nós vamos falar um pouquinho de segurança. Eu tenho um pouquinho aqui do meu histórico, né? 30 anos aí de carreira na área de TI, né? E o meu envolvimento com segurança da informação é mais recente, desde aí de 2015. Antes disso, já fui desenvolvedor. E aí, pessoal, sou do time. Agora podemos falar que é desenvolvedor COBOL, PL1, Clipper, né? Faz tempo isso. Aliás, devia ter mantido. O desenvolvedor COBOL hoje num banco vale uma grana, né? Enfim. Mas depois disso trabalhei muito com infraestrutura. E quando a gente pensa em segurança, você está trabalhando com infraestrutura e você pensa em segurança, você pensa, obviamente, nos firewalls, né? Toda aquela parte perimetral, você está pensando na operação, você está pensando na produção. Esse período meu que eu fiquei trabalhando com infraestrutura, fiz parte da diretoria da Intel aqui no Brasil, a gente olhava muito para os data centers, né? E os data centers, sem dúvida nenhuma, tem ali, a gente estava mais no centro nervoso dos dados mesmo, dos servidores, mas você olha para o lado e você vê a preocupação gigante com segurança, mas sempre olhando pela perspectiva da segurança perimetral, da segurança física, tá todo mundo, né? Acho que o tema aqui é interessante, né? Como é vender segurança aqui no Brasil? Então, eu acho que a gente vai falar muito da experiência de vender segurança aqui, aonde a gente está atuando, em que camada dessa segurança nós estamos atuando hoje. A gente está atuando na camada de aplicação. Então, para mim, foi muito interessante quando eu comecei a me envolver, né, com a Checkmarx, nesse tempo todo, desde ali do final de 2015, que eu tive que reprogramar um pouquinho o meu cérebro, né? Meu cérebro estava programado para olhar segurança e pensar, né, em algum hack, ia ter, né, algum appliance, algum dispositivo, ia estar ligado ao perímetro e assim por diante. E aí nós começamos a discutir segurança e começamos a olhar para uma outra perspectiva. Falamos, pô, peraí um pouquinho, né? Como é que é esse negócio? Então, esquece toda essa parte do data center, que eu vivia lá dentro do data center e assim por diante. Vamos falar um pouquinho do que? Programação? Pô, cara,
comecei minha carreira com programação faz muito tempo, mas é meu métier, né? Então ficou até mais gostoso. E aí a gente começou a aprender, eu comecei a aprender, né? Que era muito interessante ver que no dia a dia a gente está vendo a segurança do ponto de vista que está operando, que está ali, o que está acontecendo, mas quando você pensa em segurança de aplicação e tudo que a gente vê no mundo check, mas quando a gente pensa na filosofia de shift left, era você projetar com segurança. Então sair da operação e pensar no todo, sem querer usar o jargão aí de mercado, né, de security by design, mas assim, você começa a olhar e falar, caramba, então eu preciso pensar antes. Não é a hora que eu estou operando, não é a hora que, né, eu estou com tudo em produção. E muda um pouquinho, dá uma bagunçada ali quando você olhar e ver as primeiras discussões com sempre o responsável das grandes empresas, dos grandes bancos de segurança de informação. Você vê que não necessariamente essa cultura de eu preciso olhar antes estava lá. Então, assim, só para começar o bate-papo aqui, eu acho que o primeiro desafio que a gente enfrentou quando a gente começou a trabalhar com o Checkmarx, tudo bem que o Checkmarx não é a primeira solução que veio no mercado fazer toda essa parte de SAST, toda essa parte de desenvolvimento seguro, mas a gente tinha que quebrar um pouquinho as pedras, porque o orçamento desses caras estava ali na operação. Então, quando era segurança de aplicação, era um orçamento para pentest. Por quê? Porque assim, tem uma aplicação que está em produção, ela está em operação, então precisa tomar conta dessa. Né? Pensar antes, como assim pensar antes? Peraí, vamos lá, calma, não tem dinheiro para isso. Né? Então começa essa questão de você quebrar um pouquinho de pedra para mudar o ponto de vista de, pô, caramba, eu tenho tudo que está acontecendo aqui versus deixa eu pensar e planejar e projetar com mais segurança. Então o primeiro desafio era aquele choque que a gente olhava e falava assim, o cara não tinha orçamento para fazer desenvolvimento seguro. Pô, não tem orçamento para fazer desenvolvimento seguro. Né? E aí começa essa discussão de como é vender segurança no Brasil, né? Então, cara, só para começar a brincadeira aí. Que homem! Que homem! Aliás, essa boa analogia essa, né, de quebrar a pedra, eu acho que o Rodrigo, vou perguntar pro Rodrigo, o Rodrigo vai falar, quer ver? Que pedra seria essa que a gente tem que quebrar todo dia e a gente fala no podcast há 2 temporadas já? Acho que é a mais difícil de todas em qualquer empresa, né? Que é a cultura. Cultura, A cabeça da galera não pensa em segurança. E o Augusto falou assim, a galera pensava reativo, né? Lá na frente, vou pôr um fire, mas muitas vezes reativo em algumas coisas. Não pensar antes do desenvolvimento, né? Esse é o problema. O Augusto gosta de desafio, pelo jeito, né? Porque ele foi pro lado mais difícil ali, né? Porque a cultura brasileira, não sei o mundial, mas quanto à segurança, resolver depois que já deu a merda, depois que aí vai liberar a verba, aí que a galera vai correr atrás. Daí, de repente, você chega e fala, posso te vender um produto se você pensar em segurança aqui nesse ponto. Cara, que desafio, né? Que é reativa e não proativa, né? Esse que é o problema da segurança brasileira. Tanto que eu, como um dos maiores influencers do Brasil em Application Security, eu tenho falado muito pra galera assim, tipo, cara, melhor do que você achar suas vulnerabilidades, que acho que tem que ter essa etapa lá, né? É um double check, mas melhor do que você ficar achando os seus problemas é você parar de criá-los. Então, que nem o Augusto falou do Checkmarx, soluções de SAST, DAST, o próprio Pentest, tá? Para você achar os seus problemas. E essas ferramentas têm que existir, elas, né? São aquela validação secundária. Mas lá atrás, cara, né? Quando você vai começar a desenvolver o software, você já tem que criar ele com essa cultura, esse mindset de não introduzir uma vulnerabilidade, não criar, não importar uma biblioteca de terceiro com problema, blá, 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 coisa que a gente já fala aqui há 70 episódios aí, né? Então, acho que esse primeiro desafio, né, de mudar essa mindset da galera, acho que é uma boa introdução pra gente começar. E por que não acontece isso? Por que a galera quer pagar mais? Porque se você vai cuidar da segurança, depois que já aconteceu, você vai estar pagando mais caro por conta das ferramentas, por conta dos processos, por conta do prejuízo que você tomou. Por que não investir lá no começo? Por que ainda existe essa resistência? E sem contar a desvalorização da marca também quando acontece algum vazamento, né? A credibilidade que você perde. Aí é a resposta do convidado. Manda aí, Augusto. Eu não sei se é uma resistência, né? Na verdade, é um processo histórico, vamos lembrar. É como nasceu a segurança da informação. Se vocês falarem com o Fabiano da Checkmarx, pode colocar na sua listinha de convidados aí. Uma vez ele me falou uma coisa interessante, né? A gente estava conversando e ele estava tentando me convencer, né? Vem aqui, vem trabalhar aqui, vamos montar essa super distribuição da Checkmarx aqui no Brasil, essa operação toda e tal.
E ele falava o seguinte, eu olhava e falava assim, mas cara, será que realmente o pessoal tá... Né? Assim, para mim foi esse choque que eu já expliquei para vocês, de pensar muito antes na segurança da aplicação, e eu ficava olhando para ele e falava assim, não, isso aqui é o seguinte, o firewall, há 20 anos atrás, quando apareceu, o pessoal olhava por fora e falava assim, eu não vou precisar disso não, meu mainframe aqui tá super seguro, não tem esses problemas, não, esquece isso daí. Bom, hoje todo mundo usa firewall. Não tem e quase ninguém usa mainframe. Parece que o jogo virou, não é mesmo? E aí o Fabiano falava assim, daqui um tempo, todo mundo vai fazer SAST, todo mundo vai fazer desenvolvimento seguro. É uma questão de uma curva de aprendizado e curva de adoção. Então, a resistência, acho que não é natural, é simplesmente um processo que tem que acontecer. Tanto que ao longo desses anos, desde que nós criamos a Nova 8, começamos a operação da Checkmarx, o diálogo com os clientes ele tem sido muito mais fácil, conforme vai passando os anos. Né? No primeiro ano era, desenvolvimento seguro? O que é isso, cara? Me explica aí, por que eu preciso fazer isso? Será que eu preciso fazer isso? O que está envolvido? E assim por diante. Hoje em dia, tudo bem, não sei o que. O cara, você vai falar, o cara, eu tenho um projeto de desenvolvimento seguro aqui que eu preciso implementar nesse trimestre. Entendeu? Então, vai mudando um pouquinho, porque essa história que o Rodrigo bem falou, tem que mudar um pouquinho a cultura, né? E a cultura é um processo histórico, então não é muito fácil, você não consegue quebrar a cultura do dia a dia, né, dos hábitos domésticos que a gente tem. Imagina uma empresa que criou processos e processos, né, que nasceram, o orçamento das empresas, pelo menos as empresas em que a gente trabalha, que são empresas grandes normalmente, são montados anualmente, monta lá em agosto, quer dizer, agora, nesse momento, já está se discutindo o orçamento de 2022 nas empresas, né? Então, olha o ciclo, o tamanho do ciclo que você tem para você mudar uma visão de que eu preciso investir aqui na minha infraestrutura perimetral versus eu preciso fazer o shift left e investir lá atrás, no começo do processo de desenvolvimento de aplicação. Então, toma tempo, não tenho dúvida nenhuma. Não é uma resistência, porque eu quero ser resistente, mas é porque é um processo novo. Por conta da cultura, né? A gente trabalhava numa empresa gigante lá, que os caras falavam de transformação digital e acho que levou no mínimo 4 anos para começar a ver a coisa começar a acontecer, assim. Lá era quase inclusão digital. E isso, assim, todo mundo falando todo dia, diretoria falando, era top-down e todo mundo queria, e o pessoal queria transformar mesmo, só que demorou, mas correndo, né? E às vezes, cara, legal esse ponto que o Rodrigo colocou, porque às vezes você tem, que nem, diretoria falava, TI, segurança e tal, mas às vezes você tinha resistência de áreas. Então você tinha, por exemplo, departamento X que, cara, eu sou tão engessado, tenho tanto legado que eu não consigo mudar, eu não consigo acompanhar. Aí reestruturava aquele departamento, enfim, tinha várias, às vezes ele era um departamento crítico que acabava segurando toda a transformação, né, como um todo. Então você tem, às vezes você tem o querer, né, o desejo, enfim, do alto escalão ali, do pessoal que se leva e tal, mas às vezes nem toda a operação, né, como o Augusto colocou também, às vezes a operação não consegue acompanhar isso, vai levar um pouco mais de tempo para quebrar as pedras e tal, porque as pedras, acho que a cultura, né, aí tem um pouco mais a ver com as pessoas, né, e o top-down ajuda, cara, a presidência falou, o conselho falou, vamos mudar, e aí as pessoas vão seguindo. Eu acho que é mais difícil quando é de dentro para fora, às vezes aquela formiguinha lá dentro tá falando, cara, né, teve um vazamento aqui, ó, né, o exemplo aí recente da Renner. Tivemos um problema na Renner, lá pegou ransomware. Nós estamos, um desenvolvedor lá fala, cara, estamos em risco porque eu vi isso, isso e isso. Vamos melhorar? E às vezes de dentro para fora talvez não ter tanta força, mas de cima para baixo essa força é um pouco maior. E eu ouvi uma frase sempre, né? Como vender segurança? A resposta era, mostra o risco. Mostra que você está em risco, é fácil vender segurança. É verdade isso, Augusto? Você acha que só mostrar o risco é fácil? Ou, cara, né, que você falou, às vezes você sabe o risco que você tem, mas você não tem dinheiro para cobrir aquele risco, ou né, orçamento, enfim, ou a própria cultura não te deixa. É verdade que só mostrar o risco vende ou é mais difícil que isso? Primeiro que mostrar o risco não é um negócio fácil, né? O risco de quem? Dos outros ou daquele cliente com quem você está conversando? Porque sempre quando você está conversando com alguém e dá aquela sensação, né, às vezes até na rua da gente, né? O vizinho assaltado, falou, o vizinho assaltado, puta, cara, mas aqui em casa nunca vão assaltar, mas o vizinho lá, ele tinha um problema mesmo, o portão dele era baixo e tal, lá acontece, aqui não acontece, né? Então quando você está falando do risco, normalmente você está falando com alguém que, se ainda não sofreu um incidente, não teve um ataque, alguma coisa que seja realmente impactante, ele olha e fala, tá bom, mas aquele risco aconteceu lá naquela outra empresa, tal, né?
tem uma certa resistência natural a acreditar que pode Aceitação. acontecer um incidente com ele. Então, quando você fala é só mostrar o risco, né? Você está mostrando o risco de um outro, tem uma resistência dele acreditar que pode ser com ele, aí você tenta mostrar o risco dele, ele não acredita, porque é um diálogo hipotético, né? Mas eu nunca tive esse tipo de incidente. Então, existe esse tipo de discussão. Pô, nunca aconteceu com a gente. Então, não é tão fácil, né? Você mostrar claramente o risco para um cliente. Existe Faz igual aconteceu recente aqui aqui no prédio. Veio uma operadora de internet aqui, uma outra que eu não tenho, né? Veio mexer no prédio. Essa história aí parou minha internet, parou a internet do vizinho, parou a internet da galera aqui. Fala operadora, dá nomes aqui. Nomes ao voz, quero nomes. A Claro veio. Ninguém da Claro escuta mesmo. A Claro veio, mexeu aqui no prédio para instalar a internet de alguém aqui, parou a internet Vivo da galera. Todo mundo que tinha Vivo parou. Caramba, que estranho. Aí chamamos o técnico da Vivo. O cara chegou e falou, mano, o que fizeram aqui? Quebraram tudo. Falou assim, quebraram todos os cabos. Ele falou que do jeito que tava, fizeram de propósito. Aí, no dia seguinte, a Claro me liga, nunca ligou. A Claro me liga, tudo bom? Como que tá seu plano de internet aí? Que estamos oferecendo uma melhor internet, nunca cai. Meu Deus do céu, cara. Olha que interessante, bicho. Os caras derrubaram. Evidências, sem nenhuma evidência a gente tá falando isso, né? Mas pode, isso tudo indica. Tudo indica, uma circunstância, uma coincidência. Mas é igual os caras falavam que os antivírus, né? Quer comprar antivírus? Não. Então peraí. Injeta o vírus lá. E agora? Você quer comprar? E agora? Diz a lenda que tem, né, esse tipo de abordagem também na área de segurança. O cara vai lá, invade um website, depois liga e fala, eu invadi, tem os relatórios aqui, dá uma olhada, mas eu posso ajudar a proteger. É a nossa filosofia, né? Vamos falar assim. Tanto que no mercado de segurança, a galera de pentest, no começo, né, o pessoal fazia muito isso. O profissional ia lá, achava uma falha no site e abordava a empresa para corrigir mesmo. Só que aí muita gente, né, não tinha essa maturidade de segurança, então o que a empresa falava? Opa, o cara tá me extorquindo. O cara achou um problema, né? Se eu não contratar ele para arrumar, o cara vai lá e me invade, enfim. Então, o pentest em geral, o profissional de segurança, acabou sendo meio queimado no mercado por causa dessa abordagem. As empresas não enxergavam isso de uma forma adequada, o cara querendo ajudar e tal. Tinha os caras safados também, né? Que invadia mesmo, tava te invadindo e queria extorquir, mas acabou sendo uma abordagem ruim que sujou um bom tempo aí o nome da segurança, vamos dizer assim. O pentest em geral. E isso prejudicou de certo modo. Mas é o que o Augusto falou, tem virado um pouquinho essa chave, essa cabeça da galera para aceitar um pouco mais, né? Não sei. Quando você pensa em TI no geral, tem sempre, vocês estão cansados de ouvir isso, a questão do retorno sobre investimento, né, o ROI. Então, os projetos de TI ganham prioridade, sobem na lista de prioridade dependendo do tamanho do retorno sobre investimento, né? Mas é difícil você falar de retorno de investimento quando você vai falar de segurança, né? Qual é o retorno aqui do investimento da segurança? Se você não for atacado, é nenhum, né? Teoricamente, né? Então, não tem retorno sobre investimento. Quando você investe lá num website novo, com um visual muito bacana, colorido, e ele vai vender mais, dá um retorno sobre investimento lá de um X% a mais de vendas. Então, né, claro que depois vai ter que medir para ver se era verdade ou não, aquele estimado, mas existe um estimado e existe... Dá para mensurar de alguma forma, né? Aí você começa a estudar, falar, legal, então vamos pensar, né, assim, até pensando no C-Level. Interessante que nas grandes corporações, grandes clientes aqui no Brasil, o CIO tem um nível não técnico mais, né? Ele é um nível de diretoria executiva. Então, os CIOs, no final das contas, hoje, eles têm 3 grandes objetivos, se a gente pudesse colocar, né? Ou como apenas 3, não tem mais na prática, mas, na verdade, eles têm que agregar valor ao negócio, eu acho que acaba sendo, né, o objetivo número 1 do CIO. Ele tem que, de fato, reduzir os custos de operação, porque não dá para que ele, agregando valor, isso vire alguma coisa muito sem controle. Mas tem uma terceira perninha aqui, que é mitigar riscos, né? E aqui entra a parte de segurança, que não dá para você medir com um ROI, mas você tem que olhar do ponto de vista, né, o return, sobre o quanto você está mitigando riscos.
que é um pouquinho diferente, e passa por tudo isso que a gente acabou de falar. Mas eu acho que não é só mostrando o risco, é você realmente convencendo. Tem algumas coisas que vieram no mercado, estão ajudando nisso, todo mundo, não precisa nem falar aqui, né? Mas a LGPD ajudou a todo mundo a ter mais visibilidade da questão de segurança. Então você vê os staffs, normalmente o cara, dependendo até do segmento, você via o gestor de segurança da informação, às vezes ele estava numa estrutura de TI, assim, reportando para o gerente de infraestrutura, que reportava para o CIO. E hoje em dia você vê organizações onde o CISO tem o mesmo nível do CIO já, né? Porque o tópico é muito relevante. Então, eu acho que mudou bastante o mercado nesses últimos anos. Não significa que é fácil vender segurança, continua desafiador, a briga por orçamento é grande. É aquela história, aquelas analogias, né? Tipo, é difícil escolher hoje, mas um carro com airbag sem airbag, né? Cinto de segurança é obrigatório, mas é freio ABS ou não ABS, tal, são benefícios. No Brasil, alguns carros são a mais, né? A mais você tem isso nos carros. Na Europa e outros países é obrigatório, né? Como item de segurança. Mas aqui você paga mais para ter mais segurança ou você tem aquele valor. E aí, qual a vantagem de ter ABS ou não no carro? Quando você precisa frear em cima do motoboy, aí você vai descobrir a vantagem de ter um tambor na roda ou um ABS, né? Ou então, quando você tá na frente da parede, que é o meu caso do Marcos aí, né? Que já caiu de moto, você tem um airbag ou não. Vezes. Algumas vezes. Você tá quietinho hoje, Marcos? Tá com medo do chefe, cara? Não, cara, tô... É seu amigo que tá aqui, não é seu chefe. Lembra, é no bar, nós estamos aqui no bar, tá? Estamos no bar, né? Estamos no bar, que o Cássio fala pra caceta mesmo. Ó, tamo no bar, ele não vai te mandar embora, vai dar uma garrafada, tá tudo bem, entendeu? 3 pontos na testa resolve. Tá ótimo. Tem que mitigar esse risco, é só não falar besteira, tá tudo certo. Não falo besteira. Acho que é isso que ele tá quieto. Você tá falando o que também, Rodrigo? Você tá tão quieto quanto eu aqui. Os caras tão tímidos. No episódio passado, os caras falaram mais que o dono do podcast aqui. Mas enfim, hoje eles estão tímidos, mas daqui a pouco eles se soltam. É que a orientação que vocês me passaram é que eu não podia beber antes de vir pra cá. Então era pra fazer um papo de bar, mas tinha que chegar no bar na hora. Não podia chegar sóbrio e começar a tomar cerveja e tal. Então estamos soltando. Eu tenho uma pergunta. Augusto, você acha que... É lógico, né? Tem a questão de verba, né? Uma questão ali de budget disponibilizado para a empresa para segurança, de uma maneira geral. Mas tentando nichar um pouco mais do que a gente trabalha hoje, né? Application Security, soluções de camada 7 e tal. Você acha que o preço por si só, ele é um influenciador? Lógico, né? De certo modo, indiretamente, ele até é. Mas vocês acham que às vezes a empresa fala assim, putz, eu não preciso da melhor ferramenta, ou do melhor processo, enfim, ou da melhor tecnologia. Eu preciso de um open source que me ajude. Na verdade, eu preciso investir em conhecimento da minha equipe. Você acha que tem essa maturidade da galera já discernir sobre, eu preciso treinar a galera primeiro e depois ter uma ferramenta top? Ou, né, e segregar o dinheiro nesse sentido? Ou, a ferramenta é cara, não quero, sabe? Como é que você enxerga essa maturidade, eu diria, né? Esse é um ponto interessante. O custo, eu acho que é um fator decisivo, sim. Por quê? Porque ele, obviamente, está ligado à questão orçamentária das empresas. As empresas estão fazendo um budget e, eventualmente, elas podem projetar um determinado budget para o ano que vem. Chega no ano que vem, elas descobrem que ela tem que investir mais. O budget não é suficiente. Aí entra numa discussão, né, de, ok, então, para fazer um projeto que vai me custar mais do que eu tinha pensado em desenvolvimento seguro, eu tenho que diminuir algum outro, então acaba entrando numa discussão que, se o cliente acabar conseguindo equilibrar um pouco os custos, vai fazer diferença para ele. Ele vai conseguir eventualmente não ter que abrir mão de um projeto e fazer os dois projetos, e vai conseguir fazer os dois projetos ao mesmo tempo. Então, é um elemento, né? Não conseguiria dizer se ele é o elemento definitivo para tomar decisões mais binárias do tipo fazer ou não fazer, ou fazer com open source, ou fazer com uma solução líder de mercado, mas o cliente sempre vai olhar para isso, não tem como ele não olhar para isso. Então, o correto, e às vezes eu brinco não, é verdade, né? História, já tem cliente que a gente está conversando, ele fala para mim, mas a gente está conversando agora, né? Mas esse projeto aqui não vai sair nos próximos meses, tal, né? Eu falo, não, fica tranquilo, a gente tem um cliente, o ciclo de venda que a gente teve lá no convencimento de colocar a tecnologia para rodar lá foi de 2 anos. Então, por que foi de 2 anos? Exatamente por essa questão. Que foi criar a maturidade de que era importante desenvolver um projeto de desenvolvimento seguro,
E o outro foi a questão orçamentária, que não deu para fazer no primeiro ano, não deu para fazer no segundo ano como deveria ser feito, então foi se brigando por orçamento para conseguir no terceiro ano fazer um projeto como deveria ser feito. E ele já tinha reconhecido o valor da solução que você estava oferecendo, né? Para ele, depois de 3 anos, ainda buscou você, mesmo sabendo que tem outras soluções mais baratas no mercado, ou até mesmo open source, né? Exatamente. Então, e foi até curioso, né? No primeiro ano, o gerente de segurança da informação que estava lá, a gente fez a prova de conceito, ele sempre preocupado com custo, e a gente olhando a parte de custo. E um dia, numa conversa assim, quase que de bar com ele, né? Ele olhou para a gente e falou assim: olha, vou explicar para vocês, esse nível de investimento que vocês estão, né, colocando aqui na mesa, que é necessário para fazer esse tipo de projeto, aqui nessa empresa nunca vai acontecer. Então, para você ver que depois de 2 anos, aconteceu muito bem feito e já existiram 2 ciclos de renovação, de expansão de projeto. Então, a questão financeira é impactante, você vê a visão de 2 anos atrás como era impossível, nunca a gente vai ter orçamento para fazer esse tipo de projeto, né? E o projeto hoje é assim, um sucesso, né, cá entre nós. O interessante é que parece que a sua visão é de futuro, né? Você sabe que as empresas vão precisar, você está mostrando para a galera, ó, esse é o cenário, é isso daqui que vai acontecer, você precisa disso, e o cara fica relutante ali, né? Até a água bater na bunda. Né? Até cair a ficha. Eu acho que a gente tá. Desculpa, Marcos. Acho que a gente tá no momento. Eu olhando assim o mercado como um todo, acho que a gente tá no momento dessa virada de parar de ser tão reativo. Né? O pessoal fala, o mercado brasileiro é reativo com relação à segurança. Espera da merda e corre atrás do rabo. A gente tá nessa viradinha, sabe? Deixando de ser reativo para começar a olhar preventivamente. E aí tem, né? A gente fala de segurança de aplicação aqui, mas tem N outros projetos, N outras vertentes aí de segurança que você olha preventivamente. O próprio Blue Team como um todo, né? A gente é só um pedaço, mas acho que a gente tá nessa virada, assim, né? De maturidade, vamos dizer assim. Você falando assim, eu lembro daquela imagem que tem os trabalhadores na viga lá, você já viu? Sei lá, a galera usa lado, tipo, segurança no trabalho zero, né? Ali, pode sem ver, os caras sem nada, sentado com a marmita no colo. Né? Os caras tá de calça jeans sem camisa e bota, acho só, né? Com as marmitinhas na mão. Essa foto, se não me engano, é a construção do Empire State, ou da Torre Gêmeas, é uma parada dessa lá em Nova York, né? Um bagulho bem tenso, né? Coisas que assim, o Augusto lembra dessa construção, tá? A gente não é nascido, né? Ouvi dizer, meu avô me contava. Marcos, fala aí, você ia falar, a gente te cortou, mas fala aí. Não, eu tenho uma pergunta pro Augusto, né? Por que software israelense? Por que Israel? Boa. Excelente pergunta, né? Mas assim, então, vamos lá. Eu aprendi nesses últimos anos, quando nós começamos a trabalhar com checkmarks, né? Foi até por uma questão de conversas, discussões, visão de ter um bom produto, mas ainda sem conhecer muito Israel e a filosofia israelense. Né? Logo no primeiro ano que a gente engajou com a Checkmarks, eu fui para Israel e comecei a conhecer um pouquinho mais a cultura. Né? Não sou judeu, não venho, né, de um berço judeu, então não tinha muito contato com a cultura, tanto a cultura, né, do judeu em si, como a cultura do país Israel, a cultura israelense, que se misturam. Né? E aí você começa a olhar o tamanho do preparo que os israelenses têm e que o país coloca, né, para a sua população. Imagina que eles estão ali, um país de 9 milhões de habitantes, está num caldeirão, né? Assim, se você pensar em cultura ali, todos os países vizinhos são árabes, né? Então tem toda aquela rixa que a gente já conhece, que está mais dia, menos dia aí nas notícias. Então eles têm que ser muito preparados, né? Porque são centenas, né, de milhões de árabes ao redor e eles ali no meio, 9 milhões de habitantes. E eles começam, então, a ter essa filosofia de tecnologia da informação e de estar preparado muito cedo. Então, a primeira vez que nós fomos lá, nós fomos aqui com o consulado de Israel, nós fizemos uma reunião com o head de cybersecurity do primeiro-ministro. Ele sentou na mesa e ele falou assim: Israel tem um problema. Ok? Nós temos falta de engenheiros da computação. Bom, fecha o mundo, né? Porque se os caras têm falta de engenheiros da computação, acabou, né? A gente vê quanto cérebro de ciências da computação e engenharia da computação tem por lá. Até na própria Intel. A Intel tem um centro de pesquisa e desenvolvimento em Israel
que gerou o que é toda a plataforma de mobilidade, né, ou seja, o baixo consumo dos chips das CPUs, foi feita lá em Israel. Então você, caramba, né? Meio chocante. Ele fala, porque aqui a gente projeta o que a gente quer ser em termos de país. E há 20 anos atrás nós decidimos que nós queríamos ser um país focado na tecnologia. Então você começa a ver o nível de preparo do país. Então eles têm um plano, né, de Estado, não é um plano de um governo ou de um primeiro-ministro que vai ficar lá durante um tempo. E aí ele começou a falar, então nós estamos começando a investir nos jovens no ensino médio, para que no ensino médio a gente já comece a dar uma formação para esse jovem em ciências da computação. Então você começa a ver que a cabeça do cara trabalha numa... É diferente, né? Até você tem que começar a se aculturar com o que você está ouvindo ali. Porque você... Cara, o que você está falando? Você é louco. Ciências da computação no ensino médio, legal. Um pouquinho puxado para o ensino médio. Mas... E aí ele vai explicando. Em Israel, todo mundo faz exército. Não sei se você sabia, inclusive as mulheres, né? E no exército, normalmente você vai ficar lá 3 anos. Então, no exército eles também incentivam o envolvimento com tecnologia da informação. E eles têm um time, que eles chamam lá, e eles vão observando as melhores cabeças ali, né? O pessoal que está se dando melhor com ciências da computação, e eles vão colocando num time que eles chamam o 80-20, se não me engano, 80-20. E ali é onde eles incentivam os caras a mergulharem de cabeça em segurança cibernética, né? Desenvolver projeto e tal. E uma vez eu vi a palestra do cara que foi chefe do esquadrão, e ele falou que eles incentivam as pessoas a errarem. Mas você vai lá e faz. E eu quero ver onde você errou, você me mostra depois onde você erra. Então, para quebrar esse paradigma, né, de você ter aquele, cara, se eu fizer aqui, acho que vai dar errado. Então, você segura a tua capacidade de ir um pouquinho além do que você poderia ir. Então, quando você começa a olhar essa cultura toda, você percebe o quanto eles se aprofundam nas tecnologias que eles se desenvolvem, né? Tanto que, quando você visita startups lá em Israel também, foi outra coisa que a gente fez, nós fomos visitar aceleradoras. Então a aceleradora ia lá e chamava, falava, vocês vão hoje conversar com 4 empresas, a gente vai chamar cada uma delas aqui para conversar com vocês. A gente ficava numa sala, tal, aí vinha o fundador de uma das empresas. O cara chegava lá e falava assim, sou fundador aqui, cofundador dessa empresa, tal, tinha o nome da empresa, não sei o quê, eu tenho 25 anos de idade, já começa aí, 25 anos de idade, tal, não sei o quê. Eu, no Exército de Israel, eu fiz o projeto XPTO e essa tecnologia aqui foi explorada pelo Exército e depois eu consegui, né, explorar comercialmente. Então você vê que tem um plano de governo por trás. Você começa ali no arcabouço tecnológico e isso vai e vira uma questão econômica, né, do país. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Isso vai faz o link com o episódio 29, que a gente gravou com o Yuri Diógenes. Não sei se o Augusto é um ouvinte, deveria ser, né? Um ouvinte que é assíduo, né, do DevSecOps Podcast. Digo mais, deveria ser um patrocinador assíduo. Bem argumentado, hein, Marcos? Deveria ser um patrocinador. Muito bem colocado. A gente podia pegar todo esse conhecimento e, né, investir em grana aqui no podcast, no nível Israel. Olha só, a gente podia dar um podcast nível Israel. Uma startup aqui, brasileira, com nível de Israel. Com pensamento de segurança, olha. Exatamente, cara, tá vendo? Tem como editar esse trecho aí, ou não? Isso aqui vai editar pra duplicar ele, cara. Não, mas aqui, eu queria lembrar o episódio 29 que a gente gravou com o Yuri Diógenes, né? O Yuri, ele trabalha na Microsoft, ele é o líder de desenvolvimento do Azure, da parte de segurança do Azure. É só isso, né? Um brasileiro, né, que trabalha lá na Microsoft, ele mora nos Estados Unidos, e todo o time dele de desenvolvimento é de Israel. E aí ele contou exatamente isso, ele falou, cara, a cultura do pessoal de lá, todo mundo serviu o exército, 2 anos, ele até comentou por 2 anos, homem e mulher, tal. Então o pessoal pensa segurança. Né? O pessoal pensa, você vai dar um passo, você, cara, tem que olhar pra rua pros 2 lados, né? Vou entrar no carro, cinto de segurança, não vou beber, não sei o quê. É a mesma coisa que a gente tem aqui, né, entre aspas, mas que o pessoal lá respira isso.
Isso passa para tecnologia, passa para tudo que eles fazem naturalmente, né? E é igualzinho no Brasil, né? Ensino médio a gente é preparado também para lidar com o mercado financeiro, né? Não investe em porra nenhuma, gasta e compra 8 parcela, porque você tem que ter um produto agora. Também, cara. Todo mundo aprende inglês, espanhol, alemão no ensino médio. Sim, a gente é multilínguas, a gente fala nordestino, paulista e sul. A gente aprende todos os idiomas internos. Tem um programa bem interessante do governo aí, que é o Carnaval. Isso daí prepara a galera. Esse programa é sensacional. Você fica preparado para lidar com o quê? Sexo seguro. Olha só. Sim, e o São João também. Boa, né, cara? Você se torna um bombeiro no São João. Temos um plano de Estado nível Israel. Olha só. Sim. É interessante porque o que o Augusto disse sobre Israel é justamente o inverso do que a gente estava falando, que acontece aqui, que é a falta de cultura. E é por isso que os caras têm a melhor tecnologia, porque eles têm excesso de cultura. Os caras trabalham ali desde a infância e vai levando, né? O cara, o país está pensando já sobre isso. O país vai educando, vai guiando a galera. E nesse nível Israel, vamos dizer assim, né? Eu acho que é muito difícil a gente chegar. Por exemplo, também, é muito mais fácil, entre aspas, né? Falando bem grosso modo, controlar ou educar 9 milhões de pessoas do que 250 que nós temos no Brasil. Então, tem esse outro ponto também, né? É mais fácil você vacinar Israel é um mês, vacinar o Brasil é um ano, entendeu? Culpa sua por não ter votado no Enéas. Cara, me arrependo. Queria voltar no tempo. Meu nome é Enéas, 56. Cara, mas o interessante é que vocês sentem isso no dia a dia, né? Assim, a postura do israelense em relação a produto, a postura do israelense em relação ao suporte, né? Ao pragmatismo, não desmerecendo os americanos, né? Sim. Com tudo que eles desenvolveram em termos de tecnologia e poder econômico, assim por diante, mas eu acho o israelense mais pragmático, né? Então você vê que ele está ali, ele foi preparado para fazer coisas que funcionam muito bem e ele preza por isso. Então quando você fala para ele, tô com um problema, ele, como assim tá com um problema, né? Primeiro que parece que não deveria ter problema, né? É israelense, afinal de contas, esse negócio. Então, não existe problema. Eu vou te ajudar, né? Então, e por aí vai. Então a gente sente no dia a dia. Então, é bacana trabalhar com os israelenses. Ao contrário do americano, né? Houston, we have a problem. Então o pessoal de Houston tem muito problema. Bom, enfim, piadinha infame. Total. Não fez o menor sentido. Não precisa nem trazer a sua piada mais, Marcos. Não, isso daí já acabou com a minha piada do final. Não, eu queria trazer outra discussão aqui, que é o seguinte. O Augusto, como é que ele enxerga, talvez, as empresas do ponto de vista de maturidade ainda, mas de olhar assim, eu preciso da ferramenta, eu preciso do SAST. Ou, não, primeiro eu preciso educar o meu pessoal. Ou, eu preciso primeiro ter um processo. Ah, não, me dá um DAST aí, me dá um pentest. Tem essa separação? Tipo assim, você vê os clientes, as pessoas, os prospects, enfim, preparados nesse sentido de eu sei o que eu preciso. Legal, preciso de desenvolvimento seguro, mas porque ele já passou por outras, né? Perímetro, Fire, não sei o quê. Ou você vê eles às vezes um pouco perdidos assim, putz, cara, eu ouvi falar que tem LGPD aí, se eu não tiver isso eu vou pagar uma multa, então me dá isso aí. Essa é uma outra boa discussão. Eu acho que tem um mix, alguns clientes mais estilo israelense, pragmático, vamos fazer. E outros clientes querendo fazer um plano um pouquinho mais estruturado de aonde eu começo. Primeiro eu começo a trabalhar a conscientização, depois eu vou trabalhar a implementação, né? Eu acho que as duas vertentes são válidas, né? A gente tem visto hoje muito mais vamos fazer acontecer, porque o tempo, né, joga contra a gente toma muito tempo, a corporação não vê resultado. Eu trabalhei lá nos anos 90 com implantação de softwares ERPs. Eu acho que o mundo aprendeu com aquilo. Né? O que acontecia ao final dos anos 90, para quem lembra, né? O bug do milênio, se vocês lembram. Era o caos, cara. Puta que então, assim, e naquela época eram as Big Six, né? As grandes consultorias eram 6. Então as Big Six começaram a alertar os clientes de que o bug do milênio poderia impactar. Então, que era importante começar a tomar algumas medidas. E elas começaram a alertar bem antes do final dos anos 90. E a proposta naquela época era fazer todo um trabalho de reengenharia de processos e baseado no resultado do processo de
reengenharia, né? Assim, nesse estudo de reengenharia de processo, aí sim você implementaria uma solução ERP, mas seus processos já estariam ajustados, já estariam aptos para receber uma tecnologia desse tipo. Só que esses projetos de reengenharia de processos, eles demoravam muito. Eles demoravam um ano. E o cliente cansava, porque é complicado você fazer reengenharia de processos. Você começa a mudar os processos, mas não é tão tangível como você colocar uma solução tecnológica, que você começa a apertar o botão e começa a sair o resultado do outro lado. Você vê o resultado, é alguma coisa bastante complicada de uma reengenharia de processo. Então os clientes cansavam. Então, essa questão de você preparar culturalmente, ou preparar um ambiente, criar uma conscientização para depois fazer uma implementação, é alguma coisa que lá atrás não necessariamente funcionou bem. Então, o pessoal da minha idade, esse cabelo branco, lembra um pouquinho do processo. Naquela época, as próprias empresas de ERP tinham várias, né? Hoje em dia você tem basicamente aqui no Brasil uma, que é a TOTUS. Globalmente você tem Oracle e SAP. Então, está muito fechado nesse grupo falando das grandes, né? Mas naquela época tinham várias. E essas empresas descobriram que elas iriam ter que fazer de uma outra forma. Não dava para criar toda essa reengenharia de processo, redesenhar o processo. Estou fazendo um paralelo aqui com essa questão de conscientização, para depois implantar a solução. Então elas descobriram que elas teriam que implantar uma solução com as melhores práticas, e aí surgiram os templates. Então, eu tenho um template aqui de manufatura discreta, eu tenho um template aqui de processo contínuo de produção. Então tinha os templates com melhores práticas, eles faziam uma implementação do ERP muito rápida, e aí, obviamente, iriam existir ajustes que tinham que ser feitos depois, e entrava uma fase de melhoria contínua. Mas aí, tudo já estava muito mais tangível. A solução, o ERP já estava funcionando, já estava, né, quer dizer, todas as pontas, os usuários estavam vendo, tem ajuste, não sei o que, mas já está funcionando, está acontecendo a integração, o pessoal de produção está vendo o pessoal de planejamento, está indo para o financeiro e assim por diante. Então, eu, naquela época, aprendi que talvez você, né, trabalhar muito na parte só conceitual, preparação de conscientização e assim por diante, depois fazer a implementação, pode cansar, pode ter um risco. Então, de novo, voltando ao israelense, né, ser pragmático é bom. Põe alguma coisa para funcionar, né? Porque isso, inclusive, dá um gás psicológico para todo mundo. Você põe uma parte de um processo de desenvolvimento seguro, uma solução SaaS para funcionar em uma torre de desenvolvimento, e aquilo começa a girar. Aí as pessoas vão falar, não é que dá para fazer mesmo? Né? E aí isso puxa o resto, puxa até a questão de... Então vamos fazer um projeto mais amplo, que inclui conscientização, de forma mais ampla, assim por diante. Então dá para fazer nesse modelo. Eu prefiro esse modelo. Tanto que a customização do RP era absurdamente cara, porque o RP estava fechadinho, a empresa tinha que se adaptar a ele, não o contrário. Se você adaptar meu RP aos seus processos que você quer e bagunçar, então vai custar uma fortuna para você, onde os RPs, né, as empresas ganhavam dinheiro também. Legal, e você falou um ponto, né, ele falou um ponto do... fazer, né, começar. Eu tenho um grande amigo aí, para não falar chefe, que fala, né, o ótimo é inimigo do bom. Esse cara é um filósofo, hein? Esse cara é um gênio, o ótimo é inimigo do bom. Eu ouvi também que feito é melhor que perfeito, né? Então, começar a ir evoluindo, tá? Porque se você quiser tentar atingir o estado da arte, ou você vai para Israel, ou aqui você não sai do lugar, né? Nasce de novo lá em Israel? Nasce de novo Israel. Cara, interessante que o Augusto ele deu a aula de história sobre desenvolvimento, porque isso que ele descreveu foi a metodologia waterfall. Tipo, antigamente você planejava tudo, fazia todo o levantamento e para depois começar a desenvolver, e daí no meio do caminho que você está desenvolvendo as coisas já mudaram, ou não foi bem definido, não entendeu. Só que você não parava para corrigir, você continuava, baixava a cabeça, saia desenvolvendo, ia embora, e lá na frente você fala, beleza, agora vamos voltar e vamos refazer o que precisa ser feito. Aí fala, mano, tudo isso que você fez já não interessa, porque o que muda tudo. E daí, o departamento de vendas não tá mais ali, cara. Tirou fora. Aí quando começou a vir com metodologia ágil, o ciclo de desenvolvimento mudou, aí sim você começou a ver as coisas andarem, né? Porque daí você via, mostrava um pedacinho, testava, trazia o cliente para perto. Antigamente o cliente ele fazia parte só da primeira etapa só do desenvolvimento. Depois nunca mais você via o cliente, só lá no final na entrega. E daí, com a mudança, você trazia o cliente a todo momento. Então, você desenvolvia algum pedacinho, isso daqui foi o que a gente combinou,
Tá certo? Tá dentro do negócio? Tá. Beleza. Mudou alguma coisa? Não. Então, beleza. Mais um pedacinho. É exatamente o que o Augusto descreveu. Aproveitar essa pausa, deixa eu dar um recadinho aqui pra galera. E claro, lembrando que você acompanha o DevSecOps Podcast em todas as plataformas digitais, no Amazon Music, Apple Podcasts, Castbox, Deezer, Google Podcasts, iRadio, Geo7, Podcast Addict, Podchaser, Spotify, diretamente no Spreaker e claro, também no YouTube. Mano, esse cara que fala aí, um dia eu vou conhecer, ele é uma voz bonita demais. Cara, eu apaixonei aqui, mano. A provinha pro Augusto agora, quantas plataformas é falada nessa vinheta? Antes de perder a conta, eu tava numa 7 já. Se responder errado, tem que investir no podcast aqui, né, Marcos? Exatamente. Responder errado e tem que investir. Vira patrocinador exclusivo. Né? Exclusivo. Exatamente, patrocina tudo. Cara... Fala aí, Marcos. Não, até esse assunto que o Augusto tocou, de implementação tudo, eu queria saber com ele qual que é a parte mais difícil da implementação de um ciclo de desenvolvimento ali, pensando num SASH, num YASH, num SCA, em toda a plataforma, toda a gama que a Nova 8 hoje comercializa, o que é o mais difícil de implantar ali, né? O que dá mais trabalho, mudar junto com o cliente e tudo mais, né? Eu respondo, essa eu sei. Eu acho que essa pergunta aí é pra vocês, né? Vocês que põem Eu sou pré-vendas. Vocês que estão com a mão na massa lá, sofrendo com o cliente. O Augusto já até anotou ali no papelzinho dele. Isso aí é o Cássio e o Rodrigo. Eu faço o mais difícil é quando a pré-vendas promete coisa que não dá pra entregar. Essa parte pré-vendas não, comercial. O senhor que é pré-vendas. Não, comercial. A culpa é sua. Pré-vendas não promete nada. Mostra a aplicação funcionando. Sales Engineer, né? Porque aí Sales Engineer. Mais poder de influenciar o cliente e prometer coisa que depois o pessoal do delivery vai falar, meu Deus do céu. Então. A gente conta a verdade pro cliente ou não? Mas de forma geral, assim, a gente conversa quando a gente engaja com o cliente, e de novo, são ciclos de vendas longos, né? Porque o cliente está justamente olhando o valor do que ele está fazendo, o valor, né, do ponto de vista não preço, mas o valor do processo que ele vai implementar e assim por diante. O comprometimento da organização como um todo, porque quando a gente implementa um projeto de desenvolvimento seguro, tem uma primeira fase de resultados que ela é óbvia, né, que é o cliente conseguir implantar o processo e entender o tamanho do risco dele, olhar, a gente conversa sobre isso, né, no nosso dia a dia, entender o quanto ele está vulnerável, né, quais são as torres e quais são as áreas de aplicações que ele tem problema, mas eu acho que o goal, né, você ganhar a partida e você ou eventualmente ganhar o campeonato, é quando você efetivamente tem um ciclo muito rápido de correção das vulnerabilidades. Isso requer da organização uma maturidade de todos, né? Porque a gente viu vários projetos onde ele foi implementado, integrado em esteira, bonito, dashboards, KPIs, indicadores, mas a correção não acontecia, né? E aí existia essa dificuldade, porque o pessoal de segurança da informação ia lá nas torres de desenvolvimento e o pessoal, cara, mas a gente está com uma entrega aqui que tem uma prioridade total, então eu não consigo parar agora para fazer correção. E eu entendo que, obviamente, tem questões até de KPIs, né, do próprio CIO em relação à entrega de novos produtos, mas a questão de compartilhar, né, a responsabilidade pela segurança das aplicações tem que acontecer. Então, a minha visão, né, não do detalhe da tecnologia em si, mas do que, inclusive, vocês me contam, é que o alinhamento executivo do C-Level é importante. Todo mundo tem que saber que aquele projeto está acontecendo e que vai ter um impacto no tempo dos desenvolvedores, né, no tempo dos novos projetos, se o risco da companhia for muito grande. Às vezes não, depois quando ele entra, e vocês já viram isso também, quando entra no ritmo correto de correção, acaba ficando meio que transparente, porque vamos lá, né, o desenvolvedor que faz vulnerabilidades hoje corrige amanhã, de hoje, desde que ele seja, né, um desenvolvedor aí, né, legalzinho, né, qual o poder que ele tem de gerar vulnerabilidades hoje? Quantas ele gera hoje? 100%. 2, 3? Não, estamos falando de um desenvolvedor, né? Peraí. Não do paraquedista, é um desenvolvedor. Então, cara,
duas vulnerabilidades, pô, se ele receber um feedback no dia seguinte, né, que tem duas vulnerabilidades no código que ele fez ontem, ele vai parar para pensar se está tomando mais tempo, menos tempo, pô, até me entrega, não sei o que, são duas. O cara vai lá e mata as duas vulnerabilidades. Né? Então chega uma hora que a roda começa a girar e o ciclo começa a ser um ciclo positivo. Mas a organização precisa estar, né, todo mundo precisa estar no mesmo clima de que tem um processo novo rodando e é importante e a segurança das aplicações é compartilhada por todos. Senão não faz sentido nenhum você ter colocado. Você sabe que tem vulnerabilidade, você tem um alerta, você sabe o que precisa ser feito e não faz, pra que ser feito? Então? Sabe a criticidade, sabe tudo e tá lá. Cara, o Augusto falou uma coisa que é importantíssima, que é você alinhar a empresa a isso, né? Porque se você tem um KPI lá que o cara entrega e esquece todo o resto, acabou, né? Tem uma empresa aí que eu trabalhei que fazia parte do bônus do cara a quantidade de entregáveis que ele tinha. Nem me lembre esse vagabundo que era meu chefe. Independente do que fosse. Então, quanto mais coisa ele colocava, melhor seria o bônus dele. E ele tomava penalidade se ele fosse lá e desfizesse algo ruim. Tipo, se ele desse um rollback, era penalidade. Então, olha o que gerava. Gerava um cara, um gerente, que ele nunca fazia rollback. Então, se ele tinha um problema, ele ia lá e metia outra coisa em cima. Outra implantação. Ele aumentava o bônus dele. Cara. Fiz mais uma. Aumentava a bonificação para não dar o rollback e consertar o erro. O Rodrigo vai falando, vai me dando ódio, porque esse cara literalmente era meu gerente, cara. Então, mas todo mundo evolui na vida, né, Cássio? Hoje em dia, o seu chefe é muito mais legal. Olha o nível que estamos, né? Pelo amor de Deus. Né? Obrigado, senhor. Conclui, Rodrigo, eu te cortei, desculpa aí, cara. Não, essa era a ideia. Então, se a empresa não pensar nisso como um todo, cara, você vai acabar gerando um problemão gigante, né? Em vez de você pensar... Se a meta fosse o contrário, se a meta fosse voltado à segurança ou à qualidade, aí sim você ia estar criando uma cultura de melhoria, não de pioria. Pioria contínua. Muito bom. Pra gente encaminhar pro final aqui já. Augusto, como que você vê... aí assim, né, como CEO, né, na Nova 8, como equipe, a gente falando aqui, mas como é que você vê a sua estrutura? Porque não é você, né, fisicamente, que bate na porta do cliente e fala, vou vender e tal. Você precisa de uma equipe de vendas, você precisa de o Marcos aí ajudando na pré-vendas, equipe de implantação. Como é que você vê a maturidade dessa galera para ajudar na venda? Né, lógico, não adianta ter o melhor produto. Né? Ter o melhor produto, vendi, mas aí o cliente não sabe usar, isso vira contra você depois, contra a gente depois. Então, ter a melhor ferramenta às vezes não resolve. Às vezes o preço, tá bom, tá aí, tô de graça, testa aí então. Então vamos ver. Às vezes não é só isso, né? Então como é que você vê essa maturidade de equipe, de pessoas, obviamente não só da gente, mas de outras empresas também que vendem a segurança para ajudar, porque eu tenho muito como filosofia isso, cara, a nossa vida, né, a vida humana depende de software hoje, né? Tudo a gente faz depende de algum software de alguma forma. Então, eles estando mais protegidos, consequentemente a gente tem uma comunidade mais protegida, uma sociedade mais protegida. Então, como é que você vê essa evolução da educação, dos profissionais e tal, pra galera assim, tá todo mundo consciente, né, de vender segurança corretamente, de levar isso pros clientes, né, pras empresas, enfim. Até, não é o nosso caso, a gente tem, né, clientes públicos, enfim, mas até infraestrutura crítica, né? Às vezes vai vender segurança para uma usina, para um cara que controla a energia, a água, coisa que, não dá pra... parei aqui, peguei um ransomware aqui e parei, né? Esses caras não podem pegar ransomware. Né? Bacana, essa é uma visão, né, saindo do debate macro para o mais específico. Eu acho que foi assim que a gente aprendeu e criamos o nosso Centro de Excelência em Segurança Cibernética. Né? Ele foi um aprendizado, talvez um pouquinho absorvendo a cultura do israelense, desse pragmatismo e da capacidade deles de entregar, fazer acontecer. Né? Mas a gente notou também, tem que confessar, lá nos primeiros projetos, o nosso modelo de serviço era um modelo mais flexível, ali onde a gente deixava o cliente mais à vontade. Mas todo mundo vê hoje o nível, né, de turnover que existe nessa área de segurança da informação. E às vezes saiu uma pessoa-chave ali do projeto do cliente e se perdia a continuidade do projeto. Então o Centro de Excelência vem
para garantir a continuidade do projeto. Então, a gente se compromete com o cliente de fazer o projeto acontecer, filosofia israelense, né? Então, não vou deixar, senhor cliente, você sozinho, está aqui a solução e não importa o que aconteça ali dentro da sua organização, até um certo nível, obviamente, né? Pode ser uma mudança muito radical dentro da organização, aí não tem como, mas a gente teve que criar essa maturidade dentro de casa e falar, gente, todos aqui têm o comprometimento de ir lá no cliente e fazer com que o projeto aconteça, ou seja, nós estamos colocando não um software para dentro de casa do cliente, ele não comprou um software que eventualmente o software pode parar lá na gaveta, na prateleira, em algum lugar, mas a gente vai fazer um ciclo evolutivo de uso dessa solução, olhando para aqueles benefícios que o cliente tem em mente quando ele comprou não só o software, mas quando ele comprou até o nosso serviço profissional. Então isso, Cássio, eu acho que criou essa maturidade que a gente vem desenvolvendo no time, de que todos, número um, têm o comprometimento de fazer o cliente tirar o proveito e o retorno, não é um ROI, porque não é um retorno financeiro, mas sim o retorno de processo e tudo que ele esperava, da expectativa que ele tinha sobre o projeto desse tipo. E essas mesmas pessoas têm a capacidade, acho que a sua pergunta no começo ela foi mais específica, então o pessoal aí ajuda você a vender? Cara, é impressionante como o assunto é bacana quando a gente pega alguém que está envolvido com os projetos dos clientes, com as iniciativas dos clientes e põe para conversar com o cliente que quer comprar, porque fica muito mais tangível. Então aí a gente vê que está dando certo essa maturidade que a gente está criando dos dois lados, dentro de casa que a gente leva para o cliente. Porque esse especialista senta com o cliente e pensa, não, peraí, não sei o que, mas o check, mas não sei o que, deixa eu te explicar, porque lá onde eu estou fazendo o projeto, não necessariamente preciso falar qual é o cliente, né? A gente pegou aqui esse branch, a gente faz assim, faz assado, o cliente, que legal, hein? Bacana isso daí, hein? Eu queria fazer assim aqui. Então, realmente, eu acho que a gente tem um time que está aprendendo, mas já está num nível de maturidade legal, de entender tudo isso que a gente pode fazer para o nosso cliente atual e o nosso cliente futuro. Acho que dá pra traduzir isso como se a gente fosse a perninha de cultura que o cara não tem. Ele tá levando o software e tal, mas ele não tem cultura, né? A gente tem essa expertise, então a gente, além de vender a solução, chega lá com um serviço ou com uma implantação que seja, tipo, de dar plantar a sementinha da cultura que ele não tem, e aí ele, né, putz, se o cliente, o X faz assim, eu precisava disso, precisava de alguém aqui pra ajudar. Às vezes não é só mão de obra, não é só braço ali, mas é literalmente o norte, né? A bússola ali do que fazer e tal. Acho que é isso mesmo, né? E é assim que se muda a cultura de qualquer situação, né? Não só de empresa, como de um país. Você coloca um grupinho ali com uma cultura diferente e aos poucos ele vai disseminando. É bem comum você ouvir de cliente assim falar que cara, eu preciso disso, eu preciso implementar isso, mas não sei como faz. Tipo, não sei qual é o próximo passo. Sabe o que precisa, mas não sabe como fazer. Exatamente. Show de bola, gente. Cara, dá pra passar a vida batendo papo aqui. Quero fazer uma última pergunta. Tem que acordar cedo amanhã pra trabalhar, Marcos. Eu sei, não vacila. última pergunta. Juro que é a última. Como foi criado... Quando sai o aumento? O maluco me interrompe ainda. Não, mas se é a última pergunta, pode... Uma de cada vez. Essa é a última pergunta, então agora vem a penúltima. Não. Como que você criou o nome Nova 8? Qual o significado? Boa pergunta. Bacana, joia. A nossa ideia era trazer novas tecnologias. Tanto que a gente foi lá buscar a Checkmarx em Israel e trouxemos a Checkmarx. Se vocês olharem para os produtos complementares que nós trouxemos, normalmente são tecnologias novas, né? Aí veio legal, eu trago a tecnologia nova e depois eu faço o quê? Não, aí a gente continua, esse é um ciclo contínuo. Um ciclo contínuo, tipo assim, não termina nunca, meio infinito e tal. Infinito. Então, se você olhar o 8 e inverter ele, fica um símbolozinho meio de infinito. Então, Nova 8 nasceu daí. Quase que vira um New Infinity. É isso que eu ia falar. Nunca mais falo Nova 8. Agora eu falo Nova Infinito ou New Infinity. New Infinity. Muito bom. Bom, gente, é isso. Temos que encerrar. Não dá pra passar a vida aqui. Augusto, deixa aí uma mensagem final pros futuros clientes, para quem tá respirando tecnologia, para quem quer aprender mais. Enfim, deixa sua mensagem final pra galera. Daqui a pouco o Marcos tem recadinho, tem piada infame dele aí. O Rodrigo vai encerrar também. Olha, acho que a mensagem final é que a gente tem um time que é do
do caramba, que pode ajudar você a tirar proveito aí de um bom projeto de DevSecOps ou desenvolvimento seguro. Acho que a gente consegue, né, temos um nível de maturidade bem bacana, o mercado já reconhece isso, para agregar valor aí para os nossos clientes atuais e para os nossos clientes futuros que estão aqui à disposição, né? Sempre aquela história do que te dá satisfação profissional, claro. Com quem é de vendas gosta de ganhar um negócio, ganhei um negócio. Inclusive, junto com o negócio pode vir uma comissão, né? Pode ser ruim ou boa, mas pode vir uma comissão. Mas quando a gente vê que a implantação trouxe o retorno para o cliente gosta do projeto, leva esse projeto como um projeto que ele implementou, né? Tem aquelas pessoas que defendem esse meu projeto, né? Isso dá uma satisfação muito bacana. Então, vale a pena, e vender segurança no Brasil é um prazer. Bom resumo. Você vê isso refletindo quando um cliente te indica para outro. Aí era a última pergunta, né? É. Pô, pelo amor de Deus. Mas do aumento, não pode não. Ih, cara, acabou o tempo. Acabou o tempo, estourou aqui já. Amanhã vai Mas chegar é a isso do mesmo, custo a gente vê esse ciclo virtuoso, a gente vê acontecendo. Realmente, espontaneamente, os clientes indicam, né, nós, né, como Nova 8, que engloba aí, né, os produtos que a gente tem e o nível de serviço que a gente tem para outros clientes. É um fato. Boa. Show. Marcos, Muito quer bom. falar? Cara, quero contar minha piadinha, né? Conta, Pia, conta. Não, O último minha episódio de piadinha. conteúdo da temporada, mas conta, vai. Como se chama a sorveteria do Michel Teló? Sorveteria do Michel Teló? Sorvete tchererê tchê. Não. Ou se não for, essa é a melhor. Essa música nem é do Michel Teló, Essa é a mas nova, vai ser a nova sorveteria. nem ideia. Aí sim, te pego. Aí sim, te pego. Puta que pariu, cara. A presença do chefe, ele mandou essa, Rodrigo. Meu Deus do céu, cara. Pro horário tá bom, vai. Pro horário tá Foi bom. boa. Bem, Era bem bom pra você deixar da piadinha do Cássio lá. Podia deixar da minha, foi né? Um dia eu Beleza. conto para você uma história do Michel Teló, mas não vai dar para ser agora. Boa. Beleza, boa. Mas tem uma E história mais? boa aí. O que mais, Marcos? Fala pessoal aí, né, que tá escutando a gente nas plataformas de áudio. Compartilha o link com o amiguinho no WhatsApp, Telegram, Facebook, LinkedIn, onde estiver. Se estiver vendo na plataforma YouTube, LinkedIn ou alguma plataforma de vídeo, deixar um like e um comentário, ajuda a gente a divulgar esse nosso conceito de segurança, né, nosso podcast, e trazer esse conteúdo pro pessoal. E também entrar no nosso grupo do Telegram e do Discord, que é bem legal, tem bastante discussão, tem os membros lá, a gente posta algumas coisas de vez em quando, então tá bem interessante. Vale lembrar que o Marcos mandou um abraço no episódio passado, o pessoal da Pagarme, não sei o que, um monte de gente que ouve o podcast aqui, não recebi nenhum patrocínio até agora. Estou aguardando você que tá ouvindo. Queremos patrocínio para podcast. Queremos patrocínio. Augusto tá convidadíssimo, se quiser doar aí 2, 3 bitcoins, tá ótimo, não sabe muita coisa não. 2 bitcoins acho que é o suficiente, acho que tá tranquilo. Pedi muito não no começo. 2, 3 moedinhas? Que moedinhas? Bitcoin. Bitcoin, cara. 2 bitcoins acho que já ajuda, tá tranquilaço. Bom, pessoal, é isso. Episódio 35 do DevSecOps Podcast, né? Você ouviu sobre como vender segurança aí com o nosso grande amigo e parceiro, não vou falar chefe não porque ele não gosta, mas nosso parceiro, Augusto Campos. E é isso, eu sou Cássio Pereira. Sou Marcos Santos. Rodrigo Balbino. Augusto Campos, agradeço o espaço aí, a parceria de vocês. Foi um prazer. Sensacional. Gente, não perca o episódio. O próximo episódio é a retrospectiva da segunda temporada. A gente se vê na semana que vem. Valeu. Valeu. Tchau. Abraço. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.